Em meio à correria do dia a dia, primeiro, muito obrigado por você vir aqui novamente tomar um cafezinho comigo. Motivo de alegria recebê-la, viu? É sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Leite, o convite. Sempre é muito bom estar aqui com você, né? Falar um pouquinho sobre essa parte que eu gosto tanto, que é psiquiatria, saúde mental e afins. E vamos ver se eu posso contribuir para os seus Nada melhor ouvintes. do que a gente falar daquilo que a gente gosta, né? É tão confortável, né? Isso. Compartilhar, inclusive, porque eu costumo dizer que as pessoas, nós somos agraciados porque nós tivemos a oportunidade de aprender alguma coisa. Sim. E sim. como bom compartilharmos isso, né, para as pessoas. E para falar desse tema, né, um tema muito em voga, saúde mental, né? Culpava-se a pandemia, mas hoje, não sei mais se é a pandemia, porque faz tanto tempo já, e os resultados estão chegando agora, enfim. Mas, doutora, como o nosso tema é voltado para a saúde mental, né, o que é que as pessoas precisam saber, quando nós falamos em saúde mental, é possível conciliarmos uma saúde mental, termos uma vida equilibrada, termos uma vida saudável? Sim, totalmente possível, né? E você já começou falando sobre um ponto muito importante, que é isso, a gente fazer algumas coisas com prazer, né? A gente faz algo prazeroso, sem querer falamos sobre isso agora no início, já é um ponto interessante para a gente cultivar a saúde mental. Saúde mental, ela tem é um âmbito tão grande quanto a nossa saúde física, né? Saúde física é um âmbito grande, a saúde mental é outro grande âmbito aí da nossa vida. E quando a gente vai falar da Organização Mundial de Saúde, a gente precisa de uma boa saúde física, mental, espiritual, social, para que a gente viva bem e com saúde de uma maneira generalizada, incluindo a saúde mental. Doutora, se nós temos uma dor na cabeça, uma dor no peito, uma dor no braço, uma dor no estômago, enfim, uma dor no organismo, o que é que nós fazemos? Vamos no médico. Sim. Mas a saúde, algum problema mental, não é comum a gente buscar um profissional. É um erro grave, né? É um erro grave. Acontece isso, né? Eu, assim, como leigo na saúde, imagino. Acontece. Na verdade, a saúde mental, ela é algo que a gente tem dificuldade de mensurar. Talvez por isso não seja tão fácil para a população, né? De uma maneira geral, entender que quando que é o momento ali, qual é o momento em que eu tenho que procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou tenho que mudar alguns hábitos na minha vida. Eu acredito que seja esse limiar. Porque quando você sente uma dor, você sabe exatamente o quanto que você está aguentando da dor e você vai no médico. Sim. Agora, quando você está em sofrimento emocional, há uma tendência das pessoas acharem que sempre pode aguentar mais um pouquinho ou mesmo minimizarem aquele sofrimento.
Então, isso é algo a ser trabalhado, ser conversado, ser cada vez mais falado, que nem a gente está falando aqui, para que o tabu caia e que as pessoas entendam até que ponto elas aguentam aquele sofrimento e até que ponto aguentar o sofrimento que elas estão sentindo é algo saudável, né? O sofrimento é como um ser emocional. Ele é indolor? Ou seja, esses problemas mentais nos oferecem dor. Eu não sei se a pergunta é bem essa, mas, ou seja, se nós sentimos dores... Veja, é engraçado que eu estava lendo sobre isso hoje. Eu estava lendo uns artigos sobre o quanto que as doenças mentais elas interferem na nossa saúde cardiovascular, né? Então, a dor emocional, ela dói tanto quanto uma dor física. Uma dor física pode gerar uma dor emocional e uma dor emocional pode nos gerar uma dor física. É meio que caminhos de mão duplas, né? De mão triplas, na verdade. Não tem um caminho de ida nem de volta. Elas podem se associar e gerar dor em todos os aspectos, né? Doutora, é comum a gente, por exemplo, como eu disse, nós sentimos uma dor na cabeça, procuramos um médico, não, procura um neuro, um coraçãozinho, cardiologista. Mas assim, existia um mito, não sei se ainda continua, essa questão de eu não quero um psiquiatra porque eu não sou doido. Eu acho que a senhora já ouviu isso, né? Ou não? Não, já ouvi demais. Agora mudou um pouco o perfil das pessoas após a pandemia, né? Eu acho que existe a psiquiatria antes da pandemia e após a pandemia. Porque antes da pandemia, o preconceito em relação ao psiquiatra era muito grande. E o psicólogo também, né? Também, os dois. Na pandemia, quando as pessoas estavam ali diante daquele sofrimento emocional intenso, com perdas reais, com contato com o sofrimento físico, com toda aquela situação que todos nós vivemos na época, uns com mais dor, outros com menos, as pessoas buscaram mais a psiquiatria, os próprios médicos de outras especialidades buscaram muito os psiquiatras, porque eles estavam extremamente exaustos e adoecidos. Isso colaborou também para que a psiquiatria fosse ficando uma especialidade mais aceitável, vamos dizer, para a população, talvez o preconceito diminuindo, a importância da gente cuidar da saúde mental. Eu só vou sentir desculpa lhe interromper, doutora. Eu só busco o cuidado com a saúde mental, digamos assim, se eu sentir alguma coisa, ou eu posso buscar para através de uma medida protetiva, preventiva. Preventiva, exato. Preventiva. Não, demais, uma medida preventiva. Os profissionais da psicologia, eles atuam muito nessa área de prevenção, né? A gente da psiquiatria, a gente atua também na prevenção, mas a prevenção continuada ali, com as sessões semanais que o psicólogo faz, mesmo que você não esteja com nenhum problema, nenhum transtorno psiquiátrico bem documentado, nós temos problemas na vida, todo mundo tem estresse. Eu brinco que a gente não tem como se blindar para o estresse na vida, a gente tem como lidar melhor com ele. Então, à medida que a gente vai amadurecendo e se trabalhando e se conhecendo e trabalhando nossos traumas, por exemplo, numa terapia, a gente consegue viver melhor mediante o estresse que a vida vem nos trazendo. Eu conheço muitas pessoas que dizem que quando faz terapia, não quero mais deixar. Não deixo mais de fazer terapia, né? Sim, sim. Eu acho isso interessante. Eu não faço terapia, eu não fiz terapia, não faço, ainda deveria fazer, porém. Sim. Mas por que deveria fazer? Às vezes eu falo assim, as pessoas me dizem, não, Leite, por que tu deveria fazer? Porque eu já conversei com tantos profissionais e eles dizem que não precisa você sentir alguma coisa para fazer terapia, né? Não precisa. Eu acho que quando a gente... É um conhecimento aí direcionado com um profissional que estudou para isso, faz toda uma diferença. Nós temos traumas, né? Não existe ninguém que passou na sua infância e na adolescência sem traumas. Tem até uma brincadeira que fala que a gente passa 7 anos da vida sendo traumatizada, ali dos 0 aos 7 anos, para passar o resto da vida fazendo terapia, né? Porque todos aqueles traumazinhos ali do início, eles repercutem até na nossa forma de ser. No amanhã, no adulto, com certeza. Doutora, me diga uma coisa. As pessoas que são acometidas de problemas de saúde mental, o corpo fala? Fala. O corpo fala muito. Existe hoje muitos estudos sobre como o estresse
ele atrapalha e ele ativa mediadores inflamatórios no nosso corpo. Como, por exemplo, um hormônio, que é o hormônio do estresse, o cortisol. Quando a gente está estressado, quando a gente está nessa reação natural do ser humano de luta e fuga, nosso corpo aumenta essa produção de cortisol, e essa produção de cortisol temporária, ela nos ajuda a sobreviver, mas contínua, quando o estresse é contínuo, elas começam a atrapalhar nosso corpo. Às vezes aumentando glicemia, alterando colesterol, baixando nossa imunidade, fazendo a gente adoecer mais. Além de que a gente pode somatizar também. Então, nosso corpo, diante de um estresse emocional, pode produzir sintomas físicos por a gente não estar sabendo lidar com esse estresse emocional. Então, o corpo adoece se a mente não estiver boa, com certeza. As doenças mentais, elas, digamos assim, se eu estou sentindo uma dor no meu corpo, eu diria que seria algo... A senhora me corrige, pelo amor de Deus. Sim. Eu digo que é algo palpável. Palpável no sentido... Eu estou sentindo uma dor aqui no meu braço, aqui no meu estômago, aqui na minha cabeça. Sim. Algo que eu posso indicar. Mas a saúde mental, eu acho que é muito abstrato, né? Eu estou me sentindo fora de mim, eu estou me sentindo aéreo, eu estou estressado. O que é estresse? O que é estresse para mim não é estresse para a doutora. Sim. Por exemplo, as meninas trabalham comigo aqui, ficam todas estressadas, dizendo que trabalham muito aqui no Café com Leite. Para mim é um motivo de alegria, quer dizer, eu estou aqui, eu estou numa praia, eu estou aqui, sabe, nesse momento com a senhora, eu estou no ápice da minha felicidade. Ou seja, porém, para as meninas pode ser um estresse, trabalho, olha o café, corre, liga, a câmera desliga, né? Sim. Então, há esse detalhe para a gente entender o que é. Elas vieram até olhar para a gente, eu podia dizer que elas estavam trabalhando, mas não, foi só um exemplo. Eu vou desdizer ele, tá bom? Corrigido. Mas me diga uma coisa, isso é difícil até, porque primeiro não é palpável, no meu exemplo, né? E segundo, o que não é para mim, não é para a senhora. Eu acho que eu vou só refinar um pouco isso. Talvez não é que não seja palpável. Palpável é porque cada um sabe a dor que tem. Agora, ela é subjetiva. Por exemplo, a sua dor não é a mesma da minha. Algo que dói para você pode não doer para mim. Isso é bem comum quando a gente vai falar de entes queridos. Quando essa pessoa perde uma mãe, um pai, quando perde um cachorrinho. Uma coisa nossa, o sofrimento é de algo muito intenso, mas que para o outro, que não tem aquele ente familiar, não vai ser tão intenso assim, é uma dor grande. Então, de certa forma, ela é palpável porque a gente sabe exatamente que está sofrendo e que está gerando dor, está gerando desconforto, está tirando uma noite de sono, está me deixando com mal-estar, está me deixando tonto, está me deixando estressado, briguento, irritado, com raiva. Mas ela é subjetiva. E ela é diferente de uma pessoa para outra. Não dá para a gente ter uma escala ali exata de falar exatamente dessa dor emocional, porque essa dor emocional, ela é variável. Ela é personalíssima, individual, né? Total, exatamente. Total, cabe a cada um. E para transmitir isso para a profissional, e a profissional absorver isso na forma de entendimento, também deve ter assim uma série de, sei lá, é muito complexo, né, doutora, entender cada paciente, porque cada um tem suas especificidades, né? Demais. Quando a gente vai falar assim, por exemplo, algo que o paciente traz para mim pode não parecer que é algo tão intenso e doloroso para mim, mas eu como profissional preciso entender e empatizar com aquele paciente, que aquilo traz dor e sofrimento para ele. Então, não dá para a gente também estar julgando, porque quem vai me trazer esse sofrimento é o paciente. Ele é que vai não sou eu que vou dizer, olha, você está sofrendo demais, você está sofrendo de menos. Eu vou ajustar aquilo ali para o dia a dia dele. E é possível, né? É possível, com certeza. Doutora, necessariamente os cuidados com a saúde mental, eles são, digamos assim, através de terapias ou ele é medicamentoso? Pode ou deve ser medicamentoso em algum momento? Varia, né? A gente vai usar medicamentos na hora que a gente tem sintomas de transtornos mentais. Mas a psiquiatria em si, e eu trabalho muito com isso, com psiquiatria preventiva, a gente trabalha junto com o paciente
mesmo que ele me procure com um transtorno mental, a gente vai, após a melhora dele com o uso de medicamentos, trabalhar justamente o não recair e quais hábitos que são importantes para ele fazer a manutenção da saúde mental dele, né? Então, na medicina do estilo de vida, falam de 5 hábitos cruciais e a gente da psiquiatria concorda com isso, que é justamente hábitos nucleares que a gente tem que implementar na nossa vida. Tem no sentido de mais leve, não é obrigatório, mas a gente pode ter a intenção de cultivar isso no nosso dia a dia, que é um sono de qualidade, ali cerca de 8 horas de sono, uma alimentação saudável, ficar livre de tóxicos, né, álcool, outras drogas, que é bem difícil, que é a prevenção de estresse, né? Esse é complicado, né? Mas é possível, né? Sono, alimentação e atividade física, claro, também entra aí nos 5 pilares para um estilo de vida saudável de uma maneira geral, corpo e mente alinhados, né? 5, né, doutora? São 5. Vamos destrinchar eles, né? E eu quero andar nessas 5 linhas. Gente, ela é médica, psiquiatra, eu converso com a doutora Juliane de Paula aqui no programa Café com Leite, falando sobre os cuidados, né, que nós devemos ter com a nossa saúde mental. Doutora, vamos beber água, São Geraldo? Vamos. Por favor. Com certeza. Água é sempre bom. E olha, a produção preparou um cafezinho tão gostoso, doutora. Vamos provar? Vamos, por favor. Com certeza. Café eu não nego, não. Esse daqui... Gente, nossa conversa aqui está maravilhosa. Eu preciso fazer um intervalo, só o tempo desse cafezinho. Fique ligado que a doutora prometeu que no próximo bloco tem muito mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a médica psiquiatra, a doutora Juliane de Paula, que inclusive, olha, nessa edição maravilhosa da 9ª edição do Café com Leite em Revista, tem aqui que a doutora esteve aqui tomando um cafezinho comigo, olha só, eu a vi aqui, a doutora Juliane de Paula falou sobre terapia cognitiva de atenção plena. Tá aqui, doutora, olha aqui, ó, maravilhosa, tá vendo? 2024. Ótimo. Então, gente, olha, nós temos essa revista aqui, produzimos essa revista para você, é grátis. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, para você que reside fora, manda uma mensagem aí, a produção envia para você gratuitamente. Você não paga nada. Leite, mas eu vou pagar o correio. Você não paga nada, eu mando deixar na sua casa, gratuitamente, tá bom? Agora, corre. Essa daqui é da doutora Juliane. Não sei se a produção tem mais para você não, viu? Foi muito bem aceita essa revista, a nossa 9ª edição, já estamos trabalhando a 10ª edição e você fique ligado que ela é feita para você. Doutora, essa revista aqui é da senhora, viu? Tá, Júlia. Feita com muito carinho. Agradeço. É muito especial. E já estamos preparando a 10ª edição com a capa, a produção fica reclamando porque eu fico mostrando, mas a capa já me mandaram, mas eu não posso falar, a produção. Doutora, me diga uma coisa, a senhora falou muito do estresse, e estresse é uma coisa que eu acho que praticamente impossível a gente não ter um estresse no dia a dia, não de ato contínuo, mas por algo que aconteceu na família, no trabalho, nos amigos, nas relações sociais. O estresse é digamos assim, eu não diria um indicador, mas um instrumento de me levar a problemas mentais? É um caminho, né? É um caminho. A desadaptação no lidar com o estresse cotidiano é o que gera o transtorno mental. A gente vai ter situações na nossa vida que vai sair do nosso controle, que a gente vai sentir emoções difíceis, que vão gerar pensamentos difíceis também para a gente lidar. E o saber administrar isso para que as coisas acalmem e passem, porque tudo passa na vida, é
é um clichê, vamos dizer assim, uma frase feita que tem toda a razão, é o que faz com que a gente entenda que estamos mentalmente bem, né? Às vezes a pessoa explode com uma coisa pequena, ali já é um sinal, se aquilo ali se continuar, de que está havendo um adoecimento. Então, o estresse, ele não é evitável, ele é manejável individualmente, como que a gente lida com cada situação. Existem pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis a problemas mentais, doutora? Existem. Os transtornos mentais em si, eles são muito genéticos, né? Em sua maioria. Se a gente tem... A maioria é genética? A maioria é multifatorial e o componente genético ele é muito importante. Se a gente tem muitas pessoas na família com transtornos mentais, a gente tem uma genética maior. Os traumas de infância, a personalidade da pessoa. A gente nasce com um temperamento herdado dos nossos pais, da nossa família, e o meio vai formando nossa personalidade. Se for um meio muito estressante, junto com o temperamento, a gente vai ter uma personalidade talvez mais reativa ou mais sensível. E aí, dependendo, se a pessoa tem uma personalidade mais ansiosa ou mais sensível, a gente acaba tendo mais vulnerabilidade para um adoecimento, né? Ou seja, vem dos pais ali, né? Vem ali da infância, né? Ou seja, ali é a ponta do iceberg, né? O restante vem no... Crucial, né? E o inconsciente, que eu também estava lendo isso, que eu tirei uns dias para estudar. Para dar uma estudada, né? A gente sempre está estudando, mas... essa idadezinha de 0 a 2 anos é uma idade em que muita coisa fica guardada no nosso inconsciente e a gente vai propagar depois, né? Então, é bem interessante isso. E propaga-se, né? Propaga-se de maneira pior, que eu vou lhe dizer, que é inconsciente, ou seja, a gente sofre e não sabe por quê, né? Dos 2 aos 7 anos, a gente já consegue lembrar de alguma coisa. É verdade. Né? Nesse período de 7 anos ali, a gente lembra de alguma coisa que aconteceu. Exato, mas ali no iniciozinho a gente não lembra. É impossível até, né? 2 anos, né? Às vezes conseguem em processos de terapia. É por isso que numa consulta sempre convida a mãe, né? Porque a mãe se lembra dos detalhes da criança, né? O pai nem se lembra, né? Quando a criança e adolescente, é bom escutar os pais ali, como que era aquela criança na infância, né? Ajuda bastante, né, doutora? Tá certo. Doutora, a doença mental hoje tem uma ramificação tão extensa, não é? De problemas, em especial, hoje é a ansiedade. E ansiedade e depressão, assim, eu que sou alheio à saúde, né? Alheio que eu digo assim, estou do outro lado da mesa. Sim. Mas eu observo muito pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, transtornos de ansiedade, etc., dentre tantos outros, mas esses dois em mais destaque. Eu consigo contornar isso se eu me sentir, por exemplo, num processo de... a ansiedade, eu acho, a senhora me corrija, que tem algumas vertentes distintas. Por exemplo, existe aquela ansiedade, eu estou aqui torcendo para conversar com a doutora, isso eu acho que é um processo de ansiedade, né? Existe aquela ansiedade mais aprofundada, mais que me deixa, será que quando terminar o programa eu vou conseguir atingir meu objetivo de chegar em tal lugar, tal hora, não sei, coisas mais... Sim. Eu posso controlar isso? Ou foge do meu domínio? Não, a gente pode lidar melhor com isso, né? A ansiedade e a depressão são os transtornos mentais mais prevalentes. Então, a gente vê muito porque realmente tem muito. É o mais comum. A ansiedade em si, ela tem que estar disfuncional para a gente chamar de transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade vital, por exemplo, de você vai fazer uma coisa nova e você se sente ansioso com aqueles sintomas de taquicardia, frio na barriga, por algo novo que você vai fazer, isso é natural e fisiológico. Tem até que existir mesmo, precisa existir, senão a gente fica ali deitado na cama e não faz nada, né? Outra ansiedade, a ansiedade de desempenho. Eu realizei um trabalho, eu quero o resultado daquele trabalho. Se aquilo não te gerar desconforto ao ponto de lhe atrapalhar nas outras atividades do dia a dia, também é normal, porque você se empenhou e você quer um desempenho. Agora, a ansiedade patológica, que é essa ansiedade em que a gente catastrofiza, que a gente acha que é questão de vida ou morte, que a gente deixa de fazer outras atividades para ficar ali pensando no que vai acontecer no futuro, gerando sintoma físico,
com ideias de um adoecimento físico que não existe, a princípio, isso realmente já foge muito do controle para um transtorno de ansiedade. E aí o transtorno de ansiedade e a depressão tem controle, tem tratamento, as pessoas conseguem sair disso e reconfigurar essa mente, né? É possível, né? É possível. Mas me diga uma coisa, quando é que é considerado? Porque, veja só, eu estou ansioso por um fato que eu estou aguardando que aconteça hoje à noite, hipoteticamente. Ou que eu não vou conseguir atingir aquele objetivo hoje à noite. Mas foi um fato apenas. Eu já posso me considerar uma pessoa ansiosa, porque outro fato dessa natureza vai acontecer, talvez nem aconteça. Sim. A gente falou agora do mindfulness, né, da atenção plena. Eu acho que a gente, nesse momento, a pessoa está com uma ansiedade. Algo passageiro, né? Está com sintomas de ansiedade, mas essa ansiedade de querer algo. Ela não é uma pessoa ansiosa. Mas a gente tende a colocar que a gente é aquilo que a gente sente, enquanto que os sentimentos, eles são passageiros e não são mantenedores, né? Então, naquele dia, a pessoa estava ansiosa. Daí, ela ser uma pessoa ansiosa, aí eu não sei. Uma pessoa para dizer, eu sou alguém ansioso, eu vou funcionar... Ter um ato constante, né? Eu vou funcionar ansiosamente a maior parte do meu tempo. Né? Ter uma personalidade mais ansiosa mesmo, né? E nós estamos usando o termo de ansiedade, porém também a depressão. Eu posso estar depressivo, por exemplo, a senhora usou o luto, aí a senhora me corrija, tá? O luto como um exemplo anteriormente, porém o luto é um processo depressivo. Não sei, o né, luto, se for. O luto, ele junta emoções depressivas, vamos dizer, que estão no núcleo da depressão, mas não necessariamente é uma depressão. Pronto, não é uma depressão. Ou uma depressão, como estamos citando aqui, passageira, né? Não sei. Por exemplo, é natural a gente sentir tristeza, angústia, preocupação, às vezes até ter pensamentos negativos. Isso, para uma pessoa não ser classificada em um transtorno, isso deve ser passageiro e não perdurar, por exemplo, por mais de 2 semanas. Então, se perdurar por mais de 2 semanas, na maior parte das atividades que a pessoa for fazer, ficar com falta de prazer, sem energia, fadigada, pensamentos negativos, tristeza, aí sim a gente vai atribuir um transtorno depressivo. Isso funciona no luto. Se você perder um ente querido, é natural de se sentir triste, angustiado, chorar na hora que lembrar. É o processo de adaptação. Esse processo de adaptação deve ir diminuindo e amenizando ao longo de 2 semanas. Não quer dizer que em algum momento pontual a pessoa não vai ficar triste na lembrança. Não vai voltar aquela lembrança, mas a gente tem que entender também que as emoções negativas, que a gente julga negativas, as emoções mais difíceis, né? Elas fazem parte do nosso universo humano. Eu diria até que necessárias, né? Necessárias para que a gente também possa valorizar as emoções que a gente chama de positivas, né? Alegria, entusiasmo, as nossas vontades, os nossos empenhos, né? Legal, tá certo. Doutora, falar de saúde mental é importante. Falar que eu digo assim, conversar. Eu acho que eu tenho alguém próximo a mim que talvez eu perceba um certo transtorno ali, ao meu ver. Conversar com essa pessoa, trazê-lo para o seu meio, externar um sentimento diferenciado. Isso é importante? Ou, olha, procura uma profissional, vai atrás de alguém, vai se cuidar. Olha, eu acho que é tão interessante e importante a escuta, mesmo a gente sem ser profissional de saúde, porque, por exemplo, se você tem um familiar ou alguém que você conhece que está precisando de ajuda, você pode ajudar direcionando ao médico? Pode também, mas você pode ajudar perguntando como a pessoa está se sentindo e escutando. Às vezes é só uma palavra, né? Um ombro, né? Uma troca também, né? A pessoa está ali, você vê que tem mais dificuldade de falar como se sente, e você
se abrir com ela e falar como você está se sentindo perante uma situação que você viveu, dar uma margem, a outra pessoa também falar como ela se sente, e ter essa troca, essa escuta, e vai quebrando um pouco o gelo sobre fala das emoções. Porque, no geral, a gente tem uma tendência muito mais de julgar o outro do que mesmo olhar para verdadeiramente o que ele está sentindo, ou o que a gente também sente na hora que a gente escuta que o outro não está se sentindo bem. Julgar e não sabe nem de que se trata, nem conhecer, né? Muitas vezes. Exato. Já faz um julgamento prévio, né? Às vezes os pacientes falam assim, doutora, mas lá em casa ninguém consegue me escutar. Eu falo, mas pensa também, deve ser tão difícil a pessoa te amar tanto e escutar que você não está bem também é difícil para ela. Então, às vezes, ela te ajuda pedindo para você vir para cá. Mas não é porque ela não quer lhe escutar. Às vezes é uma inabilidade. A pessoa não sabe lidar com as emoções que vêm, com a impotência. Então, cada pessoa também tem seu lado ali para lidar com questões relacionadas ao sofrimento, né? É natural, até porque eu sempre trago esse exemplo para as pessoas de mais idade, as pessoas idosas. Por exemplo, não é todo mundo que sabe, ou que quer, ou que gosta, ou que suporta cuidar de um idoso. Porque o idoso tem suas peculiaridades em momentos também difíceis, né? Portanto, aquela pessoa mais jovem que tem um outro estilo de vida não suporta aquilo, né? Ou seja, é mais ou menos nessa linha, né, doutora? É nessa linha e também vão ter pessoas menos sensíveis, né? A gente também vai entender que tem pessoas que o grau de empatia, de percepção é menor. A gente também não pode querer que o outro seja exatamente como a gente pensa. Sim. Né? Gente, olha, momentos interessantes da nossa vida é quando a gente conversa com as pessoas, externa um pouco dos seus sentimentos, como você está ouvindo aqui a nossa convidada. Conversar um pouco, né? Procure aquelas pessoas que estão ali ao seu lado, perceba, sinta cada um como se sente hoje aí, afinal de contas faz parte da tua vida, da nossa vida de um modo geral, e não interessa se é teu parente, teu irmão, teu primo, teu tio, quem quer que seja, são pessoas, são seres humanos, dá um pouquinho de atenção se você puder, e se você não puder, peça um pouquinho de atenção. A doutora Juliane de Paula aqui no programa Café com Leite, nos proporcionando uma aula interessantíssima, falando sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde mental. Doutora, vamos beber mais água, né? Por favor. Com certeza. E mais um cafezinho, né? Vamos lá. Por gentileza. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre saúde mental, o que todos nós precisamos saber? É simples, você fica ligado. A doutora prometeu que no próximo bloco nós ainda temos novidades para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Volto nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, e na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e com as redes sociais. Inclusive você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Em razão da sua contribuição em nos acompanhar diariamente, eu gostaria de lhe dizer que nós fomos assistidos em mais de 180 países. Isso é informação do YouTube. Isso me deixa muito feliz. Quero lhe dizer também que estamos chegando aí na edição número 1.800 edições do Café com Leite. Motivo de alegria, graças à sua audiência diariamente, tá? Muito obrigado pelo carinho, fique sempre ligado no programa Café com Leite. Pois é, doutora, estamos chegando na edição 1.800, são 1.800 entrevistas, que legal, né? Que legal, né? Muito bacana, muito conteúdo, né? Era um dia por semana, agora são 5 dias por semana e tem uma edição nacional. Nossa, muito bom. Nós temos todos os domingos às 23 horas,
Nós temos uma edição que é a nível Brasil, que é transmitida a nível Brasil. Legal, né? De Juazeiro, da terra do Patricis, pra gente. Excelente, de parabéns bom, total, né? Parabéns, porque eu tenho convidados como a senhora e tantos outros que aqui estiveram. Eita, né? fica lisonjeada demais de estar participando. Fica muito feliz, né? Doutora, falamos lá no bloco anterior, a senhora falou em cinco pilares, né, de uma vida saudável. Isso. Quais são, doutoras? Então, vamos lá. Esses 5 pilares são pilares da medicina do estilo de vida, como eu falei, que na psiquiatria a gente também pode usar na psiquiatria preventiva. Na psiquiatria preventiva, porque já tem essa medicina do estilo de vida, né? A medicina do estilo de vida, ela ainda não é bem reconhecida no sentido de especialidade dentro da medicina, né? Mas é uma linha de estudo, vamos dizer, uma linha de atuação. Então, vamos lá. Os 5 pilares, eles são nucleares, né? Então, vamos pensar ali. Primeiro pilar, o sono. A gente tem que entender que para um sono saudável, para restaurar nosso cérebro, para que a gente viva bem, nosso corpo e nossa mente se reestabilize, a gente precisa de cerca de 7 a 8 horas de sono diários. Isso tem idade distinta, não? Ou seja, uma criança dorme mais, Sim. Um adulto tem essa oscilação? Tem um pouquinho. Por exemplo, criancinhas pequenininhas, bebês, né, vão dormir mais tempo. Crianças, o ideal é que sejam umas 10 horas de sono. Adolescentes também. Adultos, né, a partir dos 18 anos, a gente já deixa esse horário de 7 a 8 horas de sono. Idosos, com mais de 65 anos, a gente pode considerar 7 a 6 horas de sono. Uma média de 8 horas de sono ali ao longo da vida, que eu brinco que não tem banco de horas. Não adianta você dormir 15 horas numa noite e querer dormir 2 no outro dia. Não adianta. É manter uma regularidade no sono, hora de dormir e hora de acordar, porque isso vai restaurar nosso corpo e nossa mente de uma maneira geral. Tem hora, doutora? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque tem gente que tem o hábito de passar a noite acordada e dormir de dia. Sim. Contanto que seja 8 horas. Isso tem alguma intervenção? Não. Tem alguns hormônios que são fabricados durante o sono, que o ideal é que seja durante a madrugada o sono, né? Então, homeostaticamente, né, para que nosso corpo funcione direitinho, o ideal é que a gente pegue o sono na madrugada. Certo. Tem pessoas que têm um hábito e podem dormir, por exemplo, mais tarde, sei lá, meia-noite, 1h, e elas vão dormir até 8, 9 horas da manhã, ok, sem problemas. Ou pessoas que vão dormir mais cedo, 8 horas da noite, vão acordar 4 horas da manhã, tá ok também. É só mais a questão do bloco certo, do sono. Certo. O importante é que o sono seja contínuo e não seja quebrado no meio. Ok. Né? Agora, trocar o dia pela noite não é... Eita, fugiu a palavra. Mas vamos dormir no mínimo 6, 7 não horas. Não é legal trocar o dia pela noite. A cada 24 horas, né? Tentando 8 horas. sempre dormir ali por volta depois de meia-noite, que pegue esse intervalo ali, né? 8 horas de sono, 8 horas, né? Certo. Que é algo que parece inatingível, né? Em algumas situações, mas é importante. 8 a 7 horas de sono. E relaxar, né, doutora? Porque esse negócio... Passar a noite mexendo para lá e para cá e não dormir direito é relaxar, descansar. É um sono fragmentado, porque o grande vilão aí entra o celular, nossa conectividade, a gente tem que tomar cuidado para fazer o que a gente chama de higiene do sono, né? Tem um momento da gente desligar, de ficar presente com a gente, com o ritual para dormir, para relaxar, para descansar a mente, de fato, né? Que aí entra todas as questões que também geram ansiedade, que é não se desligar, ficar acelerado, não tá com o corpo num canto e a mente em outro, que é justamente o que a atenção plena traz para a gente tentar ficar no agora, né? E esse celular está deixando... Voltaremos lá para a ansiedade, o processo de ansiedade, né? Exatamente. O celular está transformando as pessoas, né? Demais. E um outro? Um outro que a gente tem que é importante, que a gente vê que realmente está crescendo quando a gente anda pela rua e vê a quantidade de academias, né? É a atividade física e ela tem quantidade e tempo também. Por exemplo, a atividade física, para ela ser efetiva para a nossa saúde mental, ela deve ser pelo menos 150 minutos semanais. Esses 150 minutos, ele não precisa ser em 3 vezes na semana, ele não precisa ser em 5 vezes na semana. É 150 minutos semanais. Tem até um estudo que coloca assim, será que as pessoas que fazem exercícios físicos no final de semana vale, né? E aí, o estudo realmente mostrou que vale. O importante é o tempo. Então, 150 minutos semanais de uma atividade física moderada.
leve também andando, passeando na praça, não. Mas uma atividadezinha que você gaste um pouco de sua energia. Certo. Né? Ela é importante. Então, a atividade física... Eu já passo o dia dentro de casa para dentro e para fora, isso aí não tem nada a ver, não. Não conta não, viu? Não conta não, né? Aquela dona de casa que tá o dia todinho, sobe e desce cadeira, não sei o que, infelizmente não conta, a gente não entende por quê, né? Outro bem interessante também, Leite, é o que a gente tem tido de problema. Mas, doutora, só voltando ainda sobre essa questão da atividade física, porque é um momento muito oportuno, porque hoje o índice de pessoas que estão se envolvendo com o ciclismo, correndo, caminhando, praticando exercício nas academias, tem se intensificado de forma muito, muito agressiva, digamos assim, de forma muito rápida. Mas eu tenho observado também que tem pessoas que vêm com problemas de saúde, em qualquer sentido, inclusive mental, mesmo praticando. Não há uma contradição, não. Ou seja, pessoas depressivas praticando exercício, mas está praticando exercício, contribui para o desenvolvimento, mas entra num processo de ansiedade, dessas doenças psicossomáticas, né? A atividade física, ela é algo que agrega um bem-estar de saúde mental por diminuir fatores inflamatórios do corpo também, né? Mas ela não vai prevenir primariamente o transtorno mental porque ele é multifatorial, né? Tem as questões genéticas, ambientais, tem a questão dos hábitos. São várias fontes causadoras. Mas se você faz atividade física, é um fator protetor a mais. Agora, o que você falou é bem interessante, que agora está tendo essa febre da atividade física. E eu vou lhe dizer mais que é um culto ao corpo, não à mente nem ao corpo físico, de uma forma saudável, com uso excessivo de hormônios, por exemplo. E aí a gente pode ver que algo pode virar-se contra, né? Porque é algo que é para ser saudável, que é a atividade física, mas que a questão do objetivo, da meta, do querer um corpo perfeito, gera um estresse a mais que não está atrelado bem ao exercício. Então, esse exercício, ele se torna maléfico para a saúde mental e não benéfico, mesmo que a pessoa atinja os 150 minutos semanais, entende? Pois, doutora, eu pratico, eu cumpro, eu tenho um foco de praticar todos os dias, não, mas 150 minutos eu procuro atender durante a semana. Sim. E desconhecendo, viu? Não sabia que era 150, agora eu vou controlar. Sim. No mínimo, 150, né? Isso. Mas com o objetivo de me sentir bem. O pessoal da academia até pergunta, você quer um corpo, sei lá, bem definido, você quer isso, quer aquilo? Então, meu amigo, eu quero praticar exercício, eu quero ter uma saúde boa. Isso me interessa. Se eu vou ficar com a barriguinha, é outro local que eu tenho que acabar com ela. Se eu vou ficar malhado ou não, não me interessa. Eu quero me sentir bem. Aqui eu me sinto bem, ele se sentirá. Eu digo, então vamos embora. Exatamente, exatamente. E com um foco, eu vou fazer por onde? Isso, que é onde a gente chega na intenção, a sua intenção. Qual é não é bem um objetivo, porque o objetivo ele é meio amarrado, ele é rígido, mas qual é a sua intenção? Sua intenção é levar uma vida mais saudável. Sim. Então, você vai persistir naqueles hábitos saudáveis. Um dia que você não foi saudável por alguma razão, não vai fazer você desistir da tua intenção, que é levar uma vida mais saudável. Sim, sim. Né? Isso é bem importante. Isso, um segundo, e mais um terceiro. Aí o terceiro está atrelado ao segundo, que é a alimentação, né? Então, olha aí, eu falando aí, né? A minha barriguinha. Exatamente. Então, na hora que a gente tem uma alimentação mais saudável, o que seria uma alimentação saudável? É uma alimentação em que a gente use menos comidas embutidas, menos comidas industrializadas. Até meu pai, doutor Neilson, ele fala que é a comida do homem das cavernas, né? E outro dia eu escutei uma nutricionista falando assim, descasque mais e desembale menos. Isso, eu já ouvi isso aqui no Café com Leite. Exato. Então, de certa forma, a gente ter alimentos mais saudáveis, métodos de preparo mais saudáveis, diminuir a quantidade de gordura saturada que a gente come. Cada vez mais que vai tendo esse desenvolvimento, a gente tem comidas mais gostosas, temperos mais que mudam o nosso paladar. E a gente precisa resgatar um pouquinho essa alimentação normal, vamos dizer assim, mais natural. Que fazemos, não, é tal qual aquele processo citado anteriormente, de o que é
estresse para mim não é para a senhora, eu venho aqui, o que é saboroso para mim pode não ser para a senhora. Exato, natural, exato. mas cabe meus hábitos, né? O meu paladar é quem vai dizer. E é o equilíbrio, na verdade, é o né? equilíbrio. Não quer dizer que você não vai poder comer algo que é embalado, vamos dizer assim, mas é o equilíbrio, é você saber o que faz mal realmente, o que você vai comer com moderação, o que você pode comer um pouquinho mais, e atrelar isso a outro pilar, que é o exercício físico. E os outros dois? E aí, o outro se liga também à questão da alimentação e hábitos, que é ficar livre de tóxicos, vamos dizer assim. O que seriam tóxicos? Drogas, álcool. Se a gente for pensar no tabagismo, de um modo geral, né? Drogas de uma maneira geral, não medicamentos de tratamento, mas drogas mesmo de uso recreacional, né? Que não tenha finalidade terapêutica. Sim. E o álcool em si, que o álcool é causador de uma série de cânceres de uma maneira geral, que aí eu vou dizer também a questão da moderação. Apesar de que não tem uma quantidade segura para o uso do álcool. Né? A gente na psiquiatria entende que álcool ele não deveria ser utilizado, porque a gente não tem uma quantidade segura para uso dele. Infelizmente não tem, né? Mas você pode tomar seu vinhozinho, uma coisa assim perdida, mas que seja com muita moderação, que não se exponha a risco. Né? E é impressionante que as pessoas sabem que ingerir o álcool é prejudicial. Não sei, parece que dá para... Eu não bebo, nunca bebi, nunca tive vontade de beber. Sim. Eu nunca fumei, nunca tive vontade, nunca desejei, não, deixa eu provar isso aqui. Nunca. Sim. Não me faz falta e eu vivo muito bem, obrigado. Sim. Então eu não sei como é que as pessoas ainda se habilitam se sentem mal no dia seguinte. Sim. Mas no outro dia vai beber novamente. É impressionante, né? E é algo ruim. E o último é a questão relacionada a controle de estresse, que esse controle de estresse está atrelado justamente a como eu lido com as adversidades ambientais que me acometem no dia a dia. Que vão acontecer. Né? Que aí entra a terapia, aí entra o psiquiatra que vai atuar de uma maneira, dependendo se ele for terapeuta também, entra num processo de autoconhecimento, você fazer uma leitura, entra nas questões relacionadas à religiosidade e espiritualidade, em que você vai, com a fé, se apegar a alguma coisa que lhe dá uma fortaleza. Então, o evitar o estresse não é bem evitar o estresse, é manejar o estresse, é controlar um pouco o estresse, mas também não é controlar porque a gente não tem controle. Enfim, eu acho que a busca por uma vida saudável, em qualquer sentido, seja ela na mental ou não, cabe a cada um tomar a sua iniciativa e fazer a melhor, o que achar melhor, desde comedido, né? Comedido, que não faça mal a ninguém. Não faça mal a ninguém, né? Exato. Nem a si próprio. Nem a si mesmo. Gente, ela é médica psiquiatra, eu converso com a doutora Juliane de Paula aqui no programa Café com Leite, falando sobre saúde mental que temos e o que precisamos saber. Doutora Juliane, se nós pegarmos até esses cinco pilares aí, eu acho que cada um daria um programa, né? Falarmos sobre, né? Sobre o etilismo, sobre o nutricionismo, sobre a prática do exercício físico. Eu acho que cada um seria um motivo, e cada extensão também tida como depressão, como ansiedade, como TDAH, como estresse, etc., também seria motivo de um programa. Mas aí a produção fica brigando comigo que eu tenho que parar. Nós temos tempo. E eu preciso fazer uma pausa assim, doutora. É possível a gente tomar um cafezinho no intervalo? Com certeza. Então daqui a pouquinho a gente volta, tá? E você, fique ligado. A nossa convidada prometeu no próximo bloco mais novidades para você. Vou me deliciar daquele cafezinho aqui, daqui a pouquinho a gente... Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo na companhia da doutora Juliana, a quem eu quero de forma muito especial agradecer pela sua participação, né, pela aula,
É um momento muito oportuno e eu espero tê-la novamente aqui. Sempre muito bom recebê-la e lhe oferecer o meu café. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leite, agradeço aos ouvintes, a todos que estão assistindo, e eu espero contribuir e vir mais vezes aqui para essa conversa tão boa, e o café dela é bom, viu? É muito bom. Que bom, será sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada eu. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar aqui um abraço para Berim e Aline, na Sal e Doces Lanchonete. Berim disse que sempre assiste o programa. Muito obrigado. É Roberto o nome dele, mas bota Berim, disse que quer ser queridinho. José Marques, da GoLog, lá no bairro Leandro Bezerra, ele disse que assiste o programa todos os dias. Muito obrigado. Meu compadre Nelson e sua esposa Fátima, sua irmã Fátima também, Luana nas Malvinas, em Barbalha, Luciana em Brejo Santo. Pedir também para você que nos acompanhe nas nossas redes sociais. Lá você vai encontrar todas as edições do programa Café com Leite. É P Café com Leite ou TV Café com Leite, @TV Café com Leite. São 2 Instagrams aí que nós temos. E o site tvcafécomleite.com.br. Nós vamos ficando por aqui. Em nome da produção que faz com que nós possamos chegar até você, eu quero externar o meu abraço de agradecimento pela sua audiência. Fique ligado. O programa Café com Leite, a TV Verde Vale, a TV Café com Leite tem muito para você. Beijo a todos, fiquem com Deus.